Começando mais um Tempo de Cuidar nessa segunda-feira, você pode acompanhar o programa a partir de agora aqui na Rádio Cidade e também no YouTube, tá? Da Rádio Cidade, para você ficar por dentro aí de todas as novidades que a gente fala, de estética, de também da saúde feminina, também faz parte. A gente vai conversar com a doutora Ana Carolina Tavares, endocrinologista e diretora médica da Body Prime Juiz de Fora. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana, muito obrigada. Que seja uma semana abençoada para nós. Amém, será. Doutora, para a gente te seguir, te acompanhar nas redes sociais, acompanhar o seu trabalho. @dra.anacarolinatavares, o meu Instagram, o Instagram da Body Prime, @bodyprime.juizfora. Lá a gente sempre posta todas as nossas novidades, vários antes e depois, então vão lá para vocês conferirem. Maravilhoso. Bom, tema de hoje, medicina focada no emagrecimento. Para a gente começar, doutora, quando a gente fala, né, de emagrecimento, por que é importante olhar também além da estética e focar na saúde, já que a gente gosta de unir sempre esses dois temas, né? Sim, eu sempre brinco, Ana, que eu escolhi a endócrino, mas a medicina estética ela me escolheu, né? Então veio de consequência. E a endocrinologia, ela é importante além da estética, por quê? Porque a gente fala de saúde. Então, num primeiro momento, a gente sempre tem que lembrar que nem tudo é válido, nem tudo é aceitável, porque, assim, a estética, muitas vezes, assim, a gente viu aí com o uso da tirzepatida, do Mounjaro, né, uns emagrecimentos absurdos, as pessoas ficando doentes. Sim. Saiu de uma doença que era obesidade e passou para outra doença que foi anorexia, criando comportamentos de bulimia. Então, assim, a gente tem que lembrar que antes da medicina estética, a gente tem a questão da saúde, do bem-estar, que tem que estar antes de tudo isso, né? Então, coisas importantes que eu sou completamente contra dietas extremamente restritivas, quando a gente trabalha principalmente com aquelas dietas malucas, restrição calórica absurda, porque isso não vai conseguir se manter por muito tempo. O paciente não vai conseguir levar isso a longo prazo. Então, ele vai ficar naquele efeito sanfona, ele vai ficar insatisfeito, e isso vai ser completamente contraproducente a longo prazo, né? Ninguém consegue manter uma dieta restritiva para sempre. Ninguém consegue manter. Vamos fazer uma dieta carnívora. Você vai conseguir levar isso para sempre? Nossa. Não é melhor a gente tentar fazer uma reeducação alimentar, que você consiga melhorar a qualidade do que você come e a quantidade que você come? E a gente, muitas vezes associado com medicação, eu sou super a favor do uso da medicação, tá? Mas tem que ser bem indicado, tem que ser com um profissional qualificado, para que a pessoa consiga ter segurança do que ela vai fazer, né? E com esse acompanhamento, né, doutora? Porque cada caso é um caso, né? Exatamente. E a saúde depende disso, né? Esses métodos, dietas assim, isso gera até risco para a saúde, correto? Sim, correto, porque muitas vezes o paciente ele perde muita massa muscular. E a massa muscular é quem mantém o nosso metabolismo, né? Quanto maior a minha massa muscular, mais acelerado o meu metabolismo é. Quanto menor a minha massa muscular, mais lento esse metabolismo é. Então, muitas vezes o paciente fala, eu vou rebotar o meu peso, eu vou ganhar aquele peso tudo de novo. Sim. Talvez sim, se você não fizer o tratamento de forma adequada, se você não investir. Vou tomar medicação, vou fazer dieta restritiva e não vou fazer mais nada. Não vou para academia, não me preocupo em investir na atividade física. Você vai rebotar esse peso, porque você não perde somente gordura, você perde massa muscular junto. E quando você perde massa muscular, seu metabolismo cai. Depois, quando você volta a comer novamente, quando você para o uso da medicação, seu peso vai voltar, porque você não investiu no mais importante, que foi a mudança de estilo de vida. Então, é importante, é muito importante que a gente faça esse investimento na mudança como um todo, né? Eu falo que é um tratamento multifatorial e multiprofissional. Você precisa de investir em saúde mental. Muitas vezes a ansiedade é a principal causa, né? O principal gatilho da compulsão alimentar, porque as pessoas comem, a gente come as nossas emoções. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Não adianta somente eu falar, vou te dar um remédio e você faz dieta restritiva. E todas as outras causas que eu tenho por trás. Se eu não tratar, tudo isso uma hora vem à tona.
Exatamente. Às vezes, de certa forma, é até mais fácil tratar de algum outro jeito do que restringindo muito, né, doutor? Sim, sim, porque assim, uma coisa é um tratamento temporário, outra coisa é um tratamento a longo prazo. E é o que eu vou conseguir também, tratamento é resultado a curto prazo e resultado a longo prazo. Isso muda, porque quando a gente investe em saúde mental, quando a gente investe em atividade física, numa alimentação correta, o paciente ele consegue manter esse emagrecimento a longo prazo, né? Porque eu estou investindo em hábitos. E o hábito, já dizia aquele livro, né? O Poder do Hábito. O hábito, ele gera, ele cria uma constância. E a constância é o segredo da manutenção do peso. Maravilhoso. Qual que é o papel do endocrinologista nesse processo de emagrecimento? Ana, a gente tem vários perfis de pacientes que estão buscando emagrecimento. Eu vou te dar um exemplo de dois, a gente tem mais, tá? Mas eu vou te dar os dois principais que eu recebo hoje. Eu tenho muito aquele paciente que veio, que ele tem uma obesidade desde a infância ou desde a adolescência, ele fica no efeito sanfona a vida toda. Então, eu tenho que identificar quais são os gatilhos, quais são as dificuldades que ele tem. É uma compulsão alimentar que está ali por trás, é uma ansiedade exagerada, é um paciente que tem uma dieta hipercalórica, é um paciente que não come muito, mas ele gasta quase nada, ele fica muito tempo parado. Então, eu tenho que primeiro identificar isso aí. Então, o endocrinologista ele vai pedir os exames hormonais, metabólicos, para que ele consiga identificar como aquilo ali funciona. Eu vou te dar outro exemplo de outro perfil de paciente, que são as pacientes mulheres 40 mais, que elas vêm, começam a ganhar peso, perimenopausa, 42 anos ali. Nossa, doutora, meu corpo mudou, eu faço tudo igual, eu como igual, eu faço atividade física igual e eu tô ganhando peso. O que está acontecendo comigo? Os meus hormônios estão caindo, meu organismo está desacelerando, então a gente já vai precisar de uma avaliação hormonal, a gente vai precisar muitas vezes de iniciar uma reposição hormonal e a gente talvez vai precisar de mudar algumas coisas na vida dessa paciente para que ela consiga também voltar a deixar aquele metabolismo um pouco mais acelerado. Perfeito. Não é só uma dieta pronta, né, doutora? Não tem. É mais além que isso. É além, né? Muito além, a gente tem muita parte metabólica e hormonal envolvida, Ana. E, assim, se a gente não consegue criar uma harmonia nisso aí, né? A gente não consegue entregar o resultado que o paciente precisa. Perfeito. Falando sobre cada indivíduo é um, cada corpo é um, como que é feito, doutora, esse estudo, esse atendimento para realmente ser cada caso, cada paciente, um atendimento? Ana, como que eu trabalho? Vou te explicar como eu trabalho, que eu sei que tem profissionais que trabalham de forma diferente. O paciente, ele entra em contato com a minha equipe hoje, ele fala quais são as queixas dele, eu dou uma avaliada, de acordo com aquelas queixas eu solicito um exame laboratorial. Eu geralmente trabalho com a parte hormonal e metabólica, eu solicito exames hormonais e exames metabólicos. O paciente ele chega na consulta com os exames já. Então ele vem para a consulta com os exames. Naquela consulta a gente faz uma anamnese muito bem detalhada para entender desde o sono, o intestino, quais são os hábitos, ciclo menstrual da mulher no caso, tem compulsão alimentar, não tem, tem ansiedade, não tem, como é que é meu estresse, porque a gente tem que lembrar que tudo isso influencia. Um paciente com insulina alta, ele não emagrece, porque eu crio um modo de estocagem. Um paciente estressado com cortisol alto, altíssimo, se eu não controlar aquele estresse, ele também não emagrece. Então, assim, a gente tem vários perfis de paciente e eu preciso de entender qual é individualizado. Vai ter paciente que vai tomar uma coisa, vai ter paciente que vai tomar outra. E, às vezes, assim, o paciente pode tomar a mesma coisa, mas a forma de agir daquilo ali é diferente. Ótimo. E também vai reagir o corpo, né, de uma forma diferente. Sim. Falando sobre esses medicamentos, doutora, eles estão em alta. Eu queria que você explicasse quando eles são indicados, para que tipo de paciente. Fique à vontade. Então, os tratamentos da obesidade, né, e do sobrepeso, a gente tem várias indicações. Hoje a gente aumentou muitas indicações deles. A gente tem indicação em apneia do sono também,
que é uma indicação. A gente tem indicação no sobrepeso. Hoje, mais de 80% da nossa população tem sobrepeso ou obesidade. Então, assim, a gente tem um número altíssimo de sobrepeso, e assim, isso porque ainda é subdiagnosticado. Mas IMC acima de 25, a gente já tem sobrepeso. Então, todas as vezes que eu tenho ou sobrepeso ou obesidade, eu já tenho indicação do uso das medicações. Tem muito paciente, Carol, eu queria tentar só com atividade física e dieta. Vamos lá, vamos tentar. E a gente reavalia o paciente em 40 dias. Mas a medicação, muitas vezes, ela ajuda muito, porque eu tenho transtorno de compulsão alimentar muitas vezes. É um paciente que ele é muito estressado, ele usa a comida como recompensa. Então, muitas vezes, essas medicações vão auxiliar muito. Eu falo assim, parece que ela silencia a mente, né? Dá uma acalmada, dá uma melhorada. O que a gente tem hoje de medicação? Vou falar das mais modernas, que são os análogos do GLP-1. A gente tem desde a Saxenda, a Victoza, que é aquela que usava diariamente. Depois a gente já evoluiu para o Wegovy e para a Ozempic, que é a de uso semanal. E a mais nova que a gente tem, que é a tirzepatida, que é o Mounjaro, que também é de aplicação semanal, diferente dos outros, que era só análogo do GLP-1, ele também tem o GIP. O GIP auxilia na queima de gordura, por isso que a medicação do Mounjaro fez todo esse sucesso, porque além de todos os benefícios de saciedade precoce, de sensação de estar muito cheio, né? Sensação de estar com o estômago muito cheio, e também daquela fome hedônica, que é a nossa fome de olho, né? Que eu como porque eu tô vendo aquilo. Ele também tem um mecanismo de queima de gordura. O medicamento mais novo, lembrando, eu vou usar a rádio para isso, tá, Ana? Para informar, que eu acho que a rádio também tem esse papel. A gente tem um medicamento novo, que é a Retratutida. Lembrando que a Retratutida não está aprovada. Tem muita gente vendendo Retratutida no mercado informal, no mercado negro, e é uma medicação que não está aprovada. Ela não foi aprovada, ela é uma medicação em fase 3 de estudo nos Estados Unidos, nem pelo FDA ela foi aprovada. Ou seja, quem está vendendo, comercializando Retratutida por aí, está cometendo um crime, e quem está usando, gente, por favor, pare, porque essa medicação provavelmente é de origem muito duvidosa. Então, vou usar a rádio para fazer esse alerta aí, porque é uma medicação incrível que vai vir com... Ela está prometendo, né? Estamos em fase 3 de estudo, mas é uma medicação que vai prometer muito, principalmente a nível de massa muscular, porque ela age a nível de glucagon também. Mas ela não foi aprovada, e muito menos ela não pode ser comercializada. Então, toma cuidado aí quem está usando e com quem está vendendo. Exatamente. Por isso que é importante, né, doutora, essa orientação médica para saber o que usar, o que vai fazer bem para você, para o seu corpo, e ter cuidado aí com esse mercado paralelo, né? Exatamente. Doutora, falando sobre estética, como que esses procedimentos, como que a estética ela é aliada desse processo de emagrecimento? Principalmente, eu acho que flacidez, né? Tem muita gente que reclama disso, né? Ana, os dois principais problemas do pós-emagrecimento que a gente vê é a gordura localizada. Eu emagreci, aí fica aquela pochete chata, aquela barriguinha, aquele culote que me incomoda. Então, a gente percebe muito isso, é uma queixa frequente que a gente tem. Então, hoje a gente tem vários tratamentos na clínica para isso. E a flacidez, que eu acho que é o que mais fica, flacidez de rosto, perda de volume do rosto, desabamento da face, própria flacidez abdominal, flacidez interno de braço. Então, assim, hoje a gente tem muita tecnologia na clínica. Hoje a gente tem a radiofrequência microagulhada, que é o Ptolomeu. A gente tem o endolaser, que hoje é nosso padrão ouro em gordura localizada e flacidez. A gente tem hoje também o Ultraformer, que é o ultrassom micro e macro focado, que ele melhora muito. A gente tem os bioestimuladores de colágeno. Então, assim, estou dando um apanhado geral de tudo que a gente tem, mas são tratamentos muito eficientes no pós-emagrecimento, né? As enzimas, os esvaziadores de gordura também ajudam bastante. A gente tem muita coisa legal hoje. E é interessante, doutora, falar que não é um procedimento, mas ele vai ajudar também na estética, na autoestima da pessoa. Faz uma diferença, né? Com certeza. A gente se olhar no espelho e tá de bem com ele, vestir aquela roupinha e tá feliz, né? É sempre muito bom.
Exatamente. Ó, para você que quer saber e acompanhar as novidades da Body Prime Juiz de Fora e também do trabalho da doutora Ana Carolina, rede social, doutora? @dra.anacarolinatavares, o meu e o da Body Prime, @bodyprime Juiz de Fora. Ótimo. Se você quiser acompanhar, né, saber as novidades, todos os procedimentos, siga aí nas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Doutora? Já agenda uma avaliação lá na clínica para conhecer e para ver o que... Porque assim, às vezes a pessoa vai lá e fala assim, isso aí não cabe no meu orçamento. Gente, tem para todos os orçamentos, tem protocolo desde o mais simples até o mais complexo. E desde o mais simples a gente encontra muito resultado. Tem a criolipólise agora. Nova, gente, você falou de... Eu esqueci de contar nas novidades. Temos a criolipólise de placas, tá com resultados fantásticos lá na clínica. Então, assim, vale muito, muito a pena marcar uma avaliação, agenda, vai lá conhecer a clínica para vocês verem a quantidade de tecnologias que a gente tem. E, assim, tem tecnologia desde a mais simples até a mais complexa dentro da clínica hoje que vai conseguir te entregar resultados muito satisfatórios. Maravilhoso. Ó, já tira suas dúvidas, já marca uma avaliação para ficar com o corpo em dia e com a autoestima também, né, doutora? Exatamente. Doutora Ana, muito obrigada pela sua presença. A gente volta na próxima segunda-feira, 8h30 da manhã. Bom dia, doutora. Bom dia. Acorda Cidade volta daqui a pouquinho também para a gente fechar a segunda-feira.